Os eleitores, agora de 5 em 5 anos, antes era de 4 em 4 anos, os eleitores em 1992, em 2008 e em 2012, os eleitores indicaram, delegaram, portanto, o seu mandato aos representantes do povo. Quer dizer, indicaram, portanto, elegem o Presidente da República e elegem os deputados. Portanto, essa representação que o país vive até hoje. Mas esta democracia representativa leva-nos a que o cidadão, depois de eleger o Presidente da República e os deputados, fica sem uma participação efetiva dos assuntos que lhe dizem respeito. O cidadão elege e depois nós, os eleitos, e eu estou nessa posição ainda de deputado, depois passamos 5 anos a os representar, mesmo a tomar decisões que não vão de acordo com os vossos anseios, porque tem de esperar 4 anos para depois nós devolvermos ao povo que nos elegeu o mandato. Este tipo de democracia representativa está em crise. Está em crise, porque vocês que nos elegem depois ficam à margem das decisões que nós tomamos. E nesse espaço de tempo, os eleitores ficam frustrados porque nós, os eleitos, os eleitos, arrogamos de que nós fomos eleitos, então podemos fazer nesse espaço tudo que nos convém. Mesmo que vocês estiverem a acreditar, estiverem a lamentar, mas como vocês nos elegeram, então somos obrigados, mesmo contra as vossas vontades, de tomar decisões que não vão de encontro com os vossos anseios. E é daí que, no tempo, na atualidade, impõe-se também a democracia participativa, que é a descentralização político-administrativa, para que o povo participe de forma ativa e efetiva na tomada de decisões. Daí que as autarquias, para além de estarem devidamente plasmadas na Constituição, impõe-se a sua institucionalização para aprofundarmos e melhorarmos a nossa democracia. Então, terá de haver uma convivência entre o tipo de eleições que nós tivemos e o outro tipo de modelo de democracia, que são as eleições autárquicas. Como nem todos nós temos a ideia do que são eleições autárquicas, isso pressupõe uma série de tarefas para a sua institucionalização. Hoje levantam-se vozes que não podemos andar a correr, não podemos fazer as autarquias de qualquer forma. Aparecem, inclusive, discussões e debates, muitas vezes estéreis, que, tendo em conta a realidade de cada município, então vamos ver os municípios que deverão experimentar as autarquias e as outras depois poderem evoluir também para as autarquias. Então os acadêmicos vão para muitas doutrinas que, a meu ver, não produzem aquilo que devia ser um suco para contribuirmos para um debate sério que nos leve à concretização desse desiderato, desse objetivo democrático. Eu também fiquei preocupado quando propuseram este tema, e como muitos debates que eu tenho assistido, fiquei com alguma ideia de que, se calhar, à volta das autarquias, ainda poderão surgir outras desculpas
outra retórica que me tem habituado, de que o que não realizamos até hoje, nesse caso concreto das autarquias, eu tenho algum pressentimento que às vezes surge nos debates, de que alguém vai dizer que não, por causa do conflito armado, não foi possível implementar as autarquias. Alguém se vai dizer isso. Mas eu quero aqui dizer a todos presentes que em novembro de 2011 o Conselho da República reuniu, e por imperativo de uma Constituição que vem de 2010, que já completa 5 anos, o Conselho da República, portanto, avançava o prazo de 2014, 2015 para a institucionalização das autarquias. Significa, de 2010 que a Constituição foi aprovada, já em 2011 o Conselho da República reuniu à volta deste assunto. Então, daí de 2011 até 2015 teremos dado passos concretos para a institucionalização das autarquias. Depois daquele encontro do Conselho da República, as autarquias entraram em banho-maria, como se diz na gíria. E, devido a algumas vozes que se levantam aqui e acolá, agora que estamos no aperto de 2017, dizem, não, as autarquias, está bem, não podemos andar a correr, porque agora ainda ou realizamos as autarquias, ou realizamos as eleições gerais, ou então realizamos as autarquias. Quer dizer, há que escolher. Mas fiquei decepcionado, portanto, quando, na voz da pessoa mais autorizada, o Presidente da República, na abertura dessa legislatura, no dia 15 de outubro do ano passado, quando o Presidente da República fala que eu prefiro ser realista e pragmático, quando debruçava-se sobre as eleições. Mas, quando o Conselho da República reuniu em 2011, o ser realista e pragmático é quando nós temos uma tarefa por realizar e definimos um cronograma de ações. Isto é que é ser realista e pragmático. Então, para a Constituição diz que deve haver as autarquias. Como é daqui a 2015, isso já em 2010, estabelece-se ações. Um cronograma de ações que leva desde, portanto, a formulação de um calendário com fases e subfases das várias tarefas, ao doseamento e a transferência gradual das competências dos governos provinciais, da transição das administrações locais para as autarquias, que passa pelo próprio pacote que já tem um pilar na Constituição, que vem desde o artigo 213, portanto, perto de 10 artigos, que a Constituição atual, a Constituição vigente, já prevê exatamente essa institucionalização. Teríamos um calendário e teríamos andado, e hoje, companheiros, quando falamos do tema que passos a dar para a efetivação das autarquias, os passos são exatamente, dependem da vontade política. Aqui vamos falar das condições materiais, do pessoal para as autarquias, mas tivemos tempo para essa formação e esse gradualismo de 2010 até 2015 estaríamos já na efetivação das autarquias. Porque quem tem a realidade socio-histórica do país não é quem está no poder apenas. São todos. E as eleições não podem encerrar um pleito eleitoral apenas, um processo eleitoral. É, sobretudo, a promoção da cidadania. É levar as pessoas a participarem dos seus assuntos. Porque, e isso mesmo no exemplo que estamos a viver agora, qualquer um de nós ia dizer o seguinte: as chuvas, porque a administração, porque o administrador é incompetente, porque não, companheiros. O que está se passando hoje no Lubico, em Benguela, etc., em tudo isso, em várias partes, não é o problema do administrador. É o problema da crise desse modelo
de democracia representativa. É a crise. Que este modelo só hoje não resolve o problema das populações. Tem de conviver com a democracia participativa, que é exatamente a efetivação das autarquias. Não é só isso, não é uma disputa entre os partidos políticos. É a promoção da cidadania. É sobretudo isso que nós devemos encarar, para não termos que adiar as autarquias devido às engenharias eleitorais que vão sendo feitas, que depois vamos recomendar que agora ainda não, vamos esticar mais um bocado, vamos ver aqui e acolá. Porque hoje em dia, no caso concreto, a população do Anduro, a população de Cacoaco e aí do Rio, que no contexto atual são dirigidos por pessoas que não ganharam eleições nestas áreas. É uma imposição. E também a arrogância dos administradores, em que vocês podem falar quem me elegeu, tal. Esta arrogância vai acabar com as autarquias. Porque os administradores serão eleitos pelo povo, já não vão brincar, já não vão se arrogar que podem falar quem me elegeu. O que se passa aqui com essas enxurradas, etc., os administradores, nós temos conversado com os administradores, que até são indicados pelo partido no poder, muitas vezes estão amarrados porque não têm meios para contrapor situações que às vezes aparecem, porque governar, administrar é previsão, é prever. Para depois não vermos aqui, porque olha, as pessoas construíram nas zonas de risco. Agora, há empresas também que surgiram nas zonas de risco. Há também empresas, não sei de quem são, que também construem áreas que criaram outros problemas. Que se formos a entrar um bocado nisto, nesse debate, companheiro, íamos dizer que o atual sistema impõe mesmo a criação das autarquias. Por uma questão de honestidade, mesmo intelectual. E porque muitos de nós temos responsabilidade quando estivemos a falar para as pessoas, portanto as pessoas vão ouvir se o que nós estamos a falar são paixonites partidários, ou então estamos a colocar as questões de acordo com o tema e de acordo com a realidade do nosso país. Então, eu, como introdução e como provocação a este debate, eu termino dizendo, companheiro, que falta é vontade política para a efetivação das autarquias. Se houver vontade política e se quisermos ser, na verdade, realistas e pragmáticos, coloquemos no horizonte temporal, estabeleçamos aqui um calendário de ações e que não o partido da situação, nem são os partidos políticos, nem só a sociedade civil. É preciso começarmos a discutir isso com todos, mas com todas as franjas da sociedade, porque o objetivo das eleições autárquicas não é só quem vai ganhar as autarquias neste e naquele município, é sobretudo a promoção da cidadania. Muito obrigado. Vamos fazer uma reflexão sobre estas questões relacionadas com as autarquias locais. Antes de mais, dizer que tudo aquilo que foi dito aqui não corresponde na íntegra ou essencialmente à verdade. Se partirmos de uma perspectiva teórica, não podemos deixar de ter em conta o facto de que sobre uma determinada realidade pode haver vários pensamentos e várias perspectivas. Essa foi, de facto, a ideia apresentada, não é tanto pelo Sr. Excelência, Sr. Deputado, como pelo colega que me antecedeu. Eu, não só por convicções, por paixões políticas, como foi dito aqui, mas por uma questão de doutrina, sou livre de conceber a realidade de outra perspectiva. Não comungo com muitas das ideias que foram aqui vertidas, não é? Na medida em que talvez foram construídas na base daquilo que é a sua pretensão, não é? E como Vossa Excelência sabe, cada um tenta sempre puxar a brasa para a sua sardinha. Agora, verdade tem que, de facto, com todo o respeito que tenho presente, relativamente àquilo que nos une, as autarquias locais. De facto, as autarquias locais não são mais do que instituições. É mais uma instituição. É mais uma administração local.
é mais um órgão que vai surgir aqui dentro. Embora a autarquia local não seja uma instituição que se confunda com o poder do Estado. Não se confunde, meus senhores. O Estado tem, de facto, e como foi dito aqui pelo colega que me antecedeu muito bem, tem o monopólio do exercício da atividade de gestão pública. E talvez por isso o monopólio, porque só ele é que se encarrega da gestão da coisa pública, do erário público e da satisfação das necessidades coletivas. Cada um de nós sabe que nós temos dois planos de necessidades: as necessidades individuais, aquelas que são satisfeitas pelo esforço de cada um de nós, e as necessidades coletivas que, por não sermos capazes, tendo em conta os critérios de organização social, empurramos para a responsabilidade do Estado. Meus senhores, já antes eu penso que, para a maior parte daqueles que estão aqui, que são académicos, o problema começa quando o que empurramos para o Estado, o que dizemos que são as atribuições do Estado. E, de facto, as atribuições do Estado hoje ultrapassam a capacidade que o Estado tem de realizá-las em prol da satisfação das necessidades coletivas e, essencialmente, se exigirmos que essas necessidades sejam satisfeitas em simultâneo, isso é, todas de uma vez. Nem Roma foi feita num dia. Portanto, é necessário ir resolvendo, cumprindo. Leiam o artigo 21 da Constituição da República de Angola, que eu digo, quer dizer, com todo o respeito que tenho pelas pessoas, só falta dizer que se as moças não conseguem arranjar um namorado, a culpa é do Estado. Porque o Estado é que tem a responsabilidade de dar tudo, inclusive arranjar um moço para elas. Não, vamos separar bem. O artigo 21 é excessivo. Há um conjunto de necessidades que o Estado não devia, de facto, não ter assumido. O Estado tem recorrido aos seus parceiros. A Igreja é um parceiro do Estado. As ONGs são parceiras do Estado. A própria UNGA, dentro do quadro das atribuições que lhe é dada, é uma parceira do Estado. Todos estes têm feito um esforço para ajudar o Estado na concretização daquilo que são os seus pressupostos. Eu até diria, e nós vamos avaliando como cidadãos. E se nós avaliarmos, tendo em conta, desde 1975 até hoje, o que o Estado conseguiu fazer? Conseguiu fazer algumas coisas boas, mas não conseguiu fazer tudo. Não conseguiu fazer tudo. E chega a um certo ponto que o Estado também começa a revelar uma certa incapacidade. Como vocês sabem, o nosso processo é um processo difícil. Viemos do processo de independência com algumas insuficiências, não tínhamos experiência da gestão, não conhecíamos os dossiês nem os recursos, e há questões que só hoje é que estão a ser esclarecidas. Só hoje é que nos informam que realmente, tendo em conta, não é um pormenor técnico, tendo em conta os níveis hidrográficos ou geográficos da província de Benguela, há de facto regiões que nunca deveriam ter sido habitadas. Eu também estranhava. Por que antigamente em Benguela não se construiu na Graça? Todo mundo pensava que não se construiu na Graça porque não se tinha capacidade. É mentira, meus filhos. É porque a Graça não oferece condições para garantir a sustentabilidade da construção. Mesmo que a construção seja feita com alguns reforços. É bem verdade que hoje é possível construir até no mar. Nós conhecemos países que têm aeroportos em cima do mar. É possível construir. Ora, eu não quero justificar, mas quero dizer que essas insuficiências fizeram com que, de facto, o Estado se revelasse até certo ponto e em certas áreas incapaz. O Estado não consegue fazer tudo sozinho. E o Camarada Presidente foi humilde em assumir isso. Ninguém pode fazer tudo sozinho, ninguém sabe tudo sozinho. Mas é necessário cooperar com os outros. É necessário abrir, é necessário criar um clima de abertura para que, de fato, haja uma cooperação, uma concertação tendente à resolução dos problemas do povo. Foi Agostinho Neto que determinou que o mais importante era resolver o problema do povo. Podem dizer o que quiserem, Agostinho Neto empenhou-se, e os outros que continuam a sua obra, continuam nesse sentido, com todos os constrangimentos que têm surgido. O problema não é político, o problema não é do Estado, o Estado tem de facto monopólio.
o Estado tem dois níveis, o nível central e o nível local. O Estado em si hoje está legitimado e nós pensamos, apesar de sermos benguelenses, nós constituímos a massa popular de Angola. Somos parte do povo angolano. Enquanto parte do povo angolano, exercemos o nosso poder. Escolhemos os deputados, entre eles está o nosso digníssimo colega, e escolhemos o Presidente da República. Realizamos os pleitos necessários para legitimamos o poder. Mas levanta-se uma questão essencial, que nós, dentro da nossa cultura, não tínhamos por hábito, pois no monopartidarismo isto não existia. Na transição não se falou nisso, agora na Terceira República levanta-se essa questão. A questão relacionada com o poder local. Oh, meus senhores, afinal, uma pessoa que vive no município também tem poder. Não tem poder só como povo, como a globalidade. Tem poder como munícipe daquela localidade. Porque até agora nós acreditávamos que o nosso poder consistia na eleição de um Estado. E esse Estado nos governava. Mas independentemente desse nível de governação, e dessa representação estadual, que é a nível de todo o território, nós a nível local também temos o poder. É este poder que se discute, é o poder local. Até agora, como é que se tem vindo a suprir os problemas do poder local? Com as estruturas da administração local. Com as estruturas da administração local. Foi isto que o camarada do senhor deputado fez aqui a referência. São essas estruturas do poder local que realmente estão feridas pela crise da legitimidade. O presidente escolhemos, os deputados escolhemos, porque o deputado foi escolhido por nós. Mas agora faz a nível local. As estruturas a nível local. Então, temos que definir um âmbito. Cada um vive, a nossa província está dividida em municípios. E cada um vive no município. Os munícipes são as pessoas que vivem no município. Esses munícipes têm especificidades, têm hábitos culturais, têm necessidades e têm um conjunto, de reivindicações específicas. Portanto, esses munícipes querem alguém que lhes representa. Querem alguém que, de facto, exerce com o nosso colega as suas atividades, as suas funções, virado para eles. E não virado, para aquele que colocou lá, que é o poder central. É verdade. Portanto, temos que... este modelo é o modelo que prevaleceu até agora. Apareceu um modelo alternativo, que é o modelo autárquico. Portanto, quando aparece uma coisa nova, desculpem lá o exemplo, costumo ver isso nas moças. Sempre que aparece um moço novo a lhe dedicar, ela entende que esse moço é mais importante que o namorado que ela já tem. Está a ver? Esse aqui é bom, é novo. Esse aqui é bom, é novo. Bem, mas o novo nem sempre traz novidades, Temos que avaliar primeiro as condições. E foi aquilo que foi dito. Eles já sei, eles vão repetir que o problema é um problema de criação de condições para a realização. Não é só esse o problema. O problema é que, se formos ao artigo 217, que já fomos lá muitas vezes, que fala sobre as autarquias locais, nós verificamos que, antes de irmos lá, gostaria de dizer que concorrem para a organização, para o governo municipal, para a administração municipal, para o poder local. Não é só o governo da província que governa, porque há outros poderes instituídos. Nós temos o poder tradicional, que está instituído e existe. Portanto, esse poder deve exercer também as suas competências. Coisa que não assistimos, por um lado. Por outro lado, temos o poder trazido pelo Estado. O Estado, se tem população e território, tem que acudir, tem que realizar os interesses. E traz, cria as condições para a sua administração local. O que falta é, de facto, a criação deste terceiro poder, que é o poder organizado pelos próprios munícipes e que tem vindo a ser suprido, substituído ou acudido pelas administrações municipais. São administrações municipais que realmente hoje aparecem em representação. Porque se não houvesse as administrações municipais, eu pergunto, quem seria a pessoa que iria governar os interesses dos munícipes aqui dentro? Não estaria ninguém. Bem, estaríamos à mercê da nossa própria vontade. A condição social pressupõe um nível de organização. E foram as administrações municipais que até agora supriram esta situação.
A legitimidade das administrações municipais. Bem, as administrações municipais, conforme estavam concebidas do ponto de vista constitucional, nunca foi requerido que os administradores municipais fossem submetidos a sufrágio. Nunca. Em província nenhuma, nunca se falou na necessidade de sufragiar. Quer dizer, eleger os administradores municipais. Estas são figuras indicadas pelo órgão de administração ou pelo responsável do governo na província. E é assim que tem funcionado. Agora, existem outras entidades que cooperam com o governo da província, que se chamam órgãos ou instituições da sociedade civil, entre eles os partidos políticos, as várias ou diferentes associações. A ADRA pode se pronunciar sobre isso, porque é a ADRA que tem liderado esse processo de representatividade da sociedade civil. Portanto, dizer que os administradores abusam porque realmente eles não foram eleitos, bem, eu penso que a questão não se põe diretamente nesses termos. É uma questão de aguardarmos algumas situações. A organização e o funcionamento das autarquias locais, bem como a competência dos seus órgãos, são regulados por lei. A Constituição não cria as autarquias, não institucionaliza as autarquias no sentido político, aliás, no sentido jurídico, porque isto é um instrumento jurídico. E é lá que, de facto, do ponto de vista jurídico, as autarquias já existem, estão aqui. Mas não basta existirem aqui, é preciso, aparecerem de facto. É preciso aparecerem de facto. O aparecimento das autarquias locais não vai pôr em causa a administração local do Estado. Ambas vão concorrer, as duas, para o exercício da mesma função, que é a satisfação das necessidades da coletividade. O que me surpreende a mim é que, também, agora pergunto, se as atribuições das autarquias estão aqui, e posso ler-vos, o que é que vão fazer os governos provinciais? As autarquias vão fazer o quê? Se não me ouçam. As autarquias locais têm, entre outras, e nos termos da lei, a lei que não foi criada ainda, vamos já falar sobre ela, as atribuições no domínio da educação, saúde, energia, água, equipamento rural urbano, patrimônio cultural e a ciência, transportes, comunicações, tempo livre, desporto, habitação, ação social, proteção civil, ambiente, saneamento básico, defesa do consumidor, promoção do desenvolvimento econômico e social, ordenamento do território, polícia municipal, cooperação, descentralização e disseminação. Vamos ver. Se criarmos as autarquias locais de forma irresponsável na medida em que criamos a instituição, pintamos, arranjamos um imóvel, pintamos, fizemos eleições, elegemos o camarada presidente da autarquia, democraticamente, e as competências para exercer essas funções todas? Será que ele terá? E se não tiver? Depois, o que vamos dizer nós? A Constituição diz que essas competências são suas. Se são suas, você tem que exercer. É preciso dotá-lo de um conjunto de serviços, de um conjunto de meios, porque o que está aqui não é fácil. O que está aqui não é fácil cumprir. Portanto, ouviram todos e muito bem. A administração municipal do Estado ou é desintegrada, ou então vai ficar com um conjunto inativo de funcionários sem qualquer atividade, porque tudo vai ser transferido para as autarquias locais. Agora, autarquias locais serão criadas só assim, sem que para o efeito se pense ou se conceba a estrutura necessária para garantir o cumprimento dessa tarefa toda. O povo cobra, não se esqueçam, meus senhores, o povo cobra. Quando a atribuição, quando o pai tem determinadas tarefas, quando não cumpre, a mãe diz: você não é o pai, então se você é o pai, eu estou à espera de ti, que é para fazer isso ou para fazer aquilo. Bem, porque isto não é o pai ou a mãe que não está escrito, aqui está escrito, está na lei. Portanto, há aqui uma condição de criação, de facto, de estruturas capazes de realizar aquilo que a administração diz que são os seus propósitos, por um lado. Por outro lado, a entrada, o tal processo que se diz de institucionalização, ou melhor, a criação das autarquias locais, eu não consigo controlar duas coisas ao mesmo tempo, o tempo e o discurso. Assim que chegar o fim do meu tempo, me avisem e eu paro. Eu tenho que ficar com um olho aqui, não consigo. Sou o cabanhão que fica assim, olha aí, olha aqui, eu não consigo. Portanto, mas então me avisem vocês, está sabendo? Já passou? Sim. Então deixem-me só concluir, não é que para depois podemos debater, dizer que, só um pormenor. As autarquias locais, para a sua institucionalização, já foi criado um Instituto Nacional de Institucionalização ou Criação das Autarquias Locais. O presidente desse instituto chama-se Dr. Cremildo Paca.
Portanto, o que está a fazer esse instituto? Esse instituto está a avaliar, não é, as necessidades para a criação da lei das autarquias locais. Porque o que se diz é, quem será o presidente da autarquia? É uma pessoa qualquer. Já há outras posições que dizem não. O presidente da autarquia terá que ser indicado por um partido político. Eu digo, então isso não é poder local. Se é poder local, não é? Quer dizer, os políticos ficam com o governo, porque o órgão deles está aí, o governo. Deixem já a autarquia para nós, não é? Agora os políticos querem vir mais mexer na autarquia. Não. Então a autarquia ou é poder local ou não é poder local. Se é poder local, então tem que ser um poder governado por nós. São nossos. Vamos nos entender nós. Está a ver? Mas depois disso, cuidado. Vocês é que vão se entender aí, mas vocês não têm dinheiro. Porque quem vai dinheiro, dá dinheiro, o dinheiro vem do Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral do Estado é que vai, de facto. Quer dizer, há aqui um conjunto de situações. A autarquia tem que ter um âmbito territorial. O âmbito territorial da autarquia será o quê? Será o município. Tipo Benguela. Se o âmbito territorial for o município, quantas autarquias teremos em Benguela? 10 autarquias. Se for municipal, quantas autarquias teremos em Benguela? Está bem? Se for provincial ou regional, temos que definir qual será o âmbito territorial das autarquias locais. É outra questão. Recursos humanos, recursos técnicos. Bem, nós temos já as nossas administrações que mal ou bem vão funcionando e resolvendo o problema do povo. E verificamos que os órgãos do Estado, a nível local, têm insuficiência do ponto de vista técnico e do ponto de vista funcional. Será que, com essas insuficiências que temos nestes órgãos, vamos conseguir arranjar pessoal técnico qualificado para petrechar as autarquias locais, para cumprir as suas atribuições? Há um conjunto de incógnitas que têm que ser provadas. A última, permitam-me, é, mesmo que a lei já estivesse feita, só existe um partido que pode propor esse instrumento legal ao Parlamento. Chama-se MPLA. Mas não é por ser um MPLA, é porque o povo depositou no MPLA uma maioria que só a ele hoje lhe permite, não é apresentar esse instrumento para que seja votado, aprovado e entre em vigor. Todos os outros partidos juntos, mesmo que espezinharem, não conseguem, não é, avançar com esta proposta. Senão já o teriam feito, mesmo que não é de forma imprudente ou sem acautelar o conjunto de interesses que deve ser criado como condição de criar um poder local sustentável. Como sabem, a questão das autarquias locais não se esgota em 15 minutos, é impossível. Mas eu espero ter dito e respeitar o mesmo tempo que os outros, não é? O princípio da igualdade, da profissionalidade, portanto eu também prefiro já parar por aqui. Muito obrigado. As autarquias locais centram-se naquilo que chamamos de descentralização, na ideia de tentar partilhar o poder, conforme a palavra descentralização indica, e também, dentre outros itens, abordar aqui o princípio da autonomia local, na ideia de que os povos, as comunidades, devem ser cada vez mais autónomas na gestão, na decisão dos seus problemas, daquelas situações que lhes tocam, fazendo jus à própria democracia. Então, o que são autarquias locais? Nós temos alguns conceitos legais, mas eu preferi trazer aqui um conceito que eu achei mais a nossa palavra da nossa Constituição, falando do conceito legal. Eu preferi trazer um conceito doutrinal, achei que é mais completo, na voz do Diogo Freitas do Amaral, conforme é habitual entre nós, é a pessoa que normalmente nós aqui, as pessoas que falam português, vão recorrer. Na ideia de Diogo Freitas do Amaral, autarquias locais são pessoas coletivas públicas de população e território
correspondentes aos agregados de residentes em diversas circunscrições do território nacional e que asseguram a perseguição dos interesses comuns resultantes da vizinhança mediante órgãos próprios, representativos dos respectivos habitantes. Quais são as vantagens que as autarquias locais podem ter? Primeiro, eu quero lembrar a frase de Abel Chivukubuku quando dizia que quem não conhece os seus problemas não pode resolver ou não pode resolvê-los. Portanto, se formos nós temos capacidade financeira, temos cada vez mais poder na decisão dos nossos problemas, é muito óbvio que com mais eficácia, com mais celeridade, nós poderemos resolver os nossos problemas. Outra questão também que eu gostava de partilhar aqui com os amigos presentes é uma questão que aqui o professor Branco Lima, aqui na Catavala Huila, uma vez partilhou conosco. Ele dizia que uma das grandes vantagens é que a autarquia local, normalmente os dirigentes são eleitos pelas pessoas aqui mais abaixo na comunidade. Então, ele vê como o responsável vê-se muito obrigado a resolver os problemas. E ainda dizia também que quando alguém é nomeado por alguém superior, está mais virado em obedecer o superior que lhe nomeou do que para preservar o lugar, o espaço, do que resolver o problema da população. Porque pode haver uma dicotomia, então ele prefere agradar aquele que lhe nomeou lá em cima. E outra vantagem que eu vejo, ligando já aquilo que eu falei primeiro dos problemas, e se as autarquias tiverem capacidade, na autarquia, o poder de decisão é maior para os administradores ou para os autarcas, salvo, temos o problema das chuvas. Tivemos que depender muito de apoios externos e, pese embora mesmo com a autarquia teríamos, como é óbvio, de merecer certa ajuda, mas ainda assim eu acho que teríamos mais capacidade de contornar esses problemas da chuva e outros problemas. Agora, também gostava de ver a questão da institucionalização, a implementação. É bem verdade que as autarquias locais envolvem muitos custos, muita legislação e muitas outras situações. Mas isso não impede de começarmos. Isso não impede de começarmos. Tem estado a registrar-se uma falta de vontade política de quem governa em dar passos significativos para a implementação das autarquias locais. Por quê? Porque com as autarquias locais o poder será dividido. As autarquias locais não será possível controlar o país todo. E quem governa não está habituado a essa situação. Desde 1975 foi sempre o mesmo. Então há esse receio de querer não ver-se nessa situação de tentar poder perder certo poder. Tendo dito dessa forma, dou por encerrada a minha introdução. Obrigado. As leis que vão dirigir os governos para institucionalizar as autarquias locais em Angola. E eu reprovo diretamente ao Branco Lima que este pressuposto tem a ver com a Assembleia Nacional na pessoa dos partidos políticos, não é o que o indivíduo paga. Os partidos políticos oferecem o seu anteprojeto de leis e também não só gostaríamos que reiterássemos a pessoa da Omunga e de outras associações que envia, tal conforme aconteceu na feitura da Constituição, todos nós participamos. Não seria querido para que também faz a feita ao EPLA, que vai poder cuidar
daquela grande lei. Não é nada disso. Então, nós discordamos dessa brincadeira. Segundo, dizia também na sua locução que José Eduardo Alexandre dizia ele que uma cabeça não pensa, uma cabeça pode pensar bem e as duas melhor, tudo bem. Mas agora há aqui uma contradição, ou então uma brincadeira. Então, como é que ele aceitou que as competências, que ele tivesse muitas competências no texto constitucional? Tem competência para aquilo, para isto, sozinho. Ele não acautelou que não devia conseguir. E quando o país entra no problema de insuficiência econômica, vai chamar outras pessoas que, por sinal, nas eleições de 2008, dizia que não vamos negociar porque naturalmente não tem ideia. Também gostaria de alertar que não podemos confundir a arte de falar bem as coisas e a arte de falar a verdade. Haja vista nisto aqui. O Dr. Branco Lima, admirabilíssimo Dr. Branco Lima, falou-nos e muito bem. E fez referência ao que disse o Presidente: uma cabeça pensa bem, mas duas podem pensar melhor, não é? E fez referência à expressão cooperação. Preciso cooperar. A questão que colocamos é cooperar com quem? Com a China? Com o Japão? A cooperação deve partir na Assembleia como o órgão representativo por excelência do Santo Povo. E qual é a cooperação que se promove na Assembleia? Parece que estamos diante de um fundamentalismo que todos nós, só nós acertamos e os outros estão sempre errados. Isto nós assistimos. Mas cooperar significa partilhar ideias e chegar a um elo de ligação, a um elo comum. Quando é que já ouvimos que a opinião do outro lado foi credível? Nunca erramos. Estamos sempre certos. Mas nós que estamos do outro lado, conseguimos ver a veracidade dos fatos. Ora, linguisticamente estamos bem. Estamos a argumentar bem. Mas, e em concreto? Ainda fez referência ao doutor à questão que pronunciou o saudoso primeiro presidente da nossa Santa República. O mais importante é resolver o problema do povo. A questão que faltou em vista é: qual é o problema do povo? A saúde. Assistimos atualmente na Lunda Norte a alguns hospitais sem médicos. Agora pergunto: se houvessem autarquias locais, não deveria desde já, ab início, salutarizar esta situação? Terá sido necessário que haja como é que se chama? Concurso público. E o concurso público terá de ser pronunciado pelo Presidente da República. E os senhores lá a morrerem já. Mas se houvesse autarquias locais, certamente naquelas zonas deveria se resolver muito rápido. Não temos. A questão da administração pública, ainda o Dr. Branco Lima fez referência, e ainda a questão, o doutor aqui já fez referência, nós estávamos num debate lá na Universidade do UKB, quando o colega que me antecedeu falou dos irmãos, o doutor disse as autarquias locais são irmãs do Estado. E ainda disse que não estamos preparados para termos autarquias locais, mas podemos potencializar a administração pública para dar respostas a estas situações. A minha questão é: só agora que se levanta a questão da autarquia local é que se pode falar da potencialização das administrações? Já não só sabe que a administração desde e por toda a eternidade está para resolver os problemas do Santo Povo? Por que não se potencializa desde já? É o medo de termos autarquias locais que nos vai fazer potencializar as administrações? É isto. Caríssimos, nós estamos numa situação
muito pertinente. Esta é a Constituição em primeira mão. Quando falamos não estamos preparados, eu pergunto, o que é preparar-se? Como eu queira ir ao luau, mas não quero subir no comboio? Como é que vou querer ir ao luau e não quero subir no comboio? Mas eu quero ir hoje, terça-feira. O que a gente faz para efetivar? A questão é essa. Não estamos preparados, sim. O meu colega falou muito bem, fez uma análise cronológica. 75, 2002, 99 e tanto mais. Mas o que a gente faz, afinal de contas, para tornar isso verdade? E o quê? Não estamos preparados, sim. Não estamos preparados. Mas o que fizemos para efetivar? Ficamos depois no vazio, no vácuo. Pensamos em efetivar e dissemos, o doutor fez muito bem, falou da namorada, assim. Eu quero a fulana, mas nunca vou lá dizer que te amo, que te quero. Eu nunca vou dela. Então, queria alertar a mais responsabilidade, a promoção da cooperação essencialmente, saber respeitar a diferença, saber que o outro também afinal pensa melhor e bem. Assim vamos, avançamos. Já agora dirigindo ao nosso santo deputado, nós precisamos muitas vezes também de clarividência. Precisamos muitas vezes também respeitar o outro lado. Se queremos respeito para conosco, também temos de respeitar o outro lado, naquilo que a gente fala, como fala e tanto mais. Mas precisamos ainda efetivar as nossas bases, as nossas estruturas para dedicarmos credibilidade àqueles que nos recebem. Já disse o meu colega, eu não queria ainda repetir, né, que nós estamos órfãos do Estado e da oposição. Estamos órfãos. Somos sobre a Constituição. Então não brinquem com a nossa Santa Constituição. Façam-nos favor. Façam-nos favor. Muito obrigado. Dizer que de facto é bonito o discurso. É bonito o discurso e é nisso que nos devemos rever. Portanto, o homem já não se mede pela força nem pelos meios bélicos que dispõe. Mede-se pela sua capacidade argumentativa. Portanto, o apelo que deixo aos companheiros foi semelhante àquele que já aqui foi feito. Quando viermos para estes meios, para estes foros, devemos trazer a base da argumentação, porque é o pensamento que faz a realidade mudar. Não é a arma, não é os outros argumentos que foram utilizados aqui. Penso que esta época faz parte do nosso passado e não temos boas recordações. Relativamente a outras questões, eu, como Vossa Excelência sabe, do ponto de vista da categoria, eu não sou ninguém ao lado da Sua Excelência, Senhor Deputado, na medida em que eu não exerço qualquer cargo a nível do aparelho do Estado. Não é só apenas um militante do partido, que nem uma função preponderante tem a nível do Comitê Provincial, dirijo apenas o Comitê de Especialidade de Juristas, e quando me pronuncio relativamente a algumas questões de interesse do partido, nunca o faço em defesa do interesse das pessoas que ocupam a nível do aparelho de Estado, nem muito menos a nível do partido, cargo de direção. Faço em defesa daquilo que é a nossa bandeira, aquilo que é o nosso programa político e é aquilo que foi sufragiado, votado e aprovado pelo povo. Portanto, é isso que eu defendo. Relativamente às minhas convicções, até não sou entre os militantes do meu partido mais radical, porque se me ouvem, quando me dão a oportunidade de falar, eu até sou moderado. Portanto, relativamente às questões das chuvas e outras questões que sou perguntado, tento produzir uma visão objetivista, porque acredito que a responsabilização traz já mudança. Só vamos mudar quando tivermos pessoas responsáveis. E é preciso, enquanto se exerce cargo de direção, ter uma postura acima de tudo responsável. Não fiquei contente com aquilo que se passou, acho que ninguém está contente com aquilo que se passou.
atribuiu-se a questão a causas naturais, como por exemplo a chuva. Realmente ninguém trava a chuva, nem a própria autoridade tradicional. A chuva vai cair, o que nós temos que fazer é, aqui embaixo, tomar as precauções necessárias para acautelarmos os efeitos da chuva. Isso não tem sido feito, algumas situações nos passaram, durante 5 anos não choveu com intensidade. Então pensamos que a chuva não vinha mais. Agora a chuva vem. E está a reclamar precisamente o lugar dela, o caminho dela. Agora, se o caminho dela está ocupado, ela vai tirar quem estiver lá. Veja as situações que nós previmos. Houve apelos, houve negligência de ambas as partes. Isto não é um tribunal para julgar ninguém. Mas eu, relativamente a essa questão, eu tinha a minha opinião e eu disse que se houvesse necessidade que apurassem as responsabilidades, não é? Que se montasse, ainda não vi nenhum, e com todo respeito pelo deputado, eu penso que, e falando um bocadinho sobre a tal democracia, a representativa e a participativa, eu também lamento, choro o meu voto, entreguei-o com todo o respeito e esperava que aqueles a quem votei, não é, antes do fim do seu mandato, estivessem comigo, não é? É como no casamento, diz-se na felicidade e na tristeza. Portanto, na felicidade, gozando a felicidade sozinho, na tristeza me deixaram aqui, nas condições que estou. Eu não vi os nossos deputados nem a solidariedade. Fizeram o que todo mundo fez, enviaram um conjunto de bens e de solidariedade. Não, é o povo que está aqui. O povo que te elegeu e que te deu as condições para que Vossa Excelência tivesse a usufruir daquelas condições. Se são boas ou mais, eu não sei, eu nunca estive lá. Mas na realidade, que eu saiba, eu acho que realmente são boas condições. Não vi os deputados aqui, meus senhores. Mas, afinal, são os deputados que constituem, não é, parte da legitimidade desse Estado. Portanto, é uma crítica e como... para aqueles que me conhecem, eu não sou radical, eu gosto de ver as coisas também com alguma transparência e quando entendo, faço a minha crítica. Relativamente às instituições, à institucionalização das autarquias locais, há de facto, se há da parte dos outros partidos, a criação, a obrigação de pensar um modelo de organização ou de constituição das autarquias locais. O nosso deputado apresentou de facto, não é? Nosso no sentido de que é da província, foi eleito pelos votantes ou o povo de Benguela. Portanto, apresentou um modelo do seu partido. Eu creio que o MPLA também tem o seu modelo. E digo que está a fazer mais. Criou um órgão específico que é para, com esta vocação, para abordar, para analisar as questões inerentes à própria criação das autarquias locais. Os que me antecederam, eu vou falar do modo geral, que é para simplificar, porque se for um caso a caso, depois vamos perder muito tempo, temos outras obrigações, eu principalmente tenho que dar aulas. Gostaria de dizer que não estou a dizer que o debate não é importante, porque como vocês sabem, eu tenho me oferecido para fazer as reflexões. E venho, como Vossa Excelência sabe, de um debate muito bonito, muito salutar, onde participaram pessoas como a doutora Miaela Weba e outro, e que foi um sucesso do ponto de vista do discurso e do ponto de vista da discussão. Correu bem, graças a Deus, e não ouvimos expressões como essas. Está a ver? Convidaram-me, eu não vou receber dinheiro. Eu disponibilizei o meu tempo. Eu estou aqui para refletir, para ajudar os jovens a pensar, não é? E para garantir que realmente devemos ver a questão nesta perspectiva ou naquela perspectiva. Agora, quando sou vaiado, quando sou abusado aqui, amanhã não é mais. Está a ver? E quem vai perder com isso não é amanhã, quem vai perder com isso é a coletividade, são os outros que precisam de apurar e de ouvir os seus argumentos. Falo com alguma mágoa, mas não posso deixar de dizer que agora compreendo porque que muitas das vezes a UNGA convida certas pessoas. A mim também me disseram para Colima, não vai lá, vão te agarrar lá dentro. Mas eu não estou a ver porque que vão te agarrar aqui. Afinal, queriam me agarrar aqui dentro. Eu não penso. Olha, eu congratulo-me com muitas coisas que foram ditas aqui. De facto, meus senhores, é preciso esforçarmos do ponto de vista da argumentação para que... Da argumentação não, esgrimir alguns pensamentos. Vamos argumentar, vamos falar. As palavras levam o vento, mas há mudanças.
não é? Hoje temos um cenário que não é o ideal, mas é um cenário que tende para, não é, a condição ideal. Eu gostaria que as eleições fossem mais curtas, porque parece que demora muito. O povo, não é, 5 anos custa muito a passar, não é? Porque todos estamos sedentos de alterar o contexto existente ou mantê-lo se for conveniente. De maneiras que concordo com muito disso e também não estou satisfeito com o modelo democrático que existe, porque a representação, meus senhores, eu quando voto, eu perco a capacidade de falar. E dou naquela pessoa a capacidade de ir lá para falar em meu nome. Se vai falar em meu nome, ele tem que vir me consultar antes de falar lá. Como é? Vocês, está tudo bem aqui? Eu vou falar lá. E vai levar o que eu estou a sofrer. Vai levar a minha dor lá. Será que a nossa dor, essa dor que estamos a sentir aqui, vai chegar no parlamento? Não vai chegar. Se não vai chegar, então os nossos deputados, como é? Não sou eu o camarada Ngalandela, mas temos mais, está a ver? Esses têm que levar as nossas preocupações lá, então têm que vir nos ouvir. É nesses fóruns, é nesses encontros que se escuta, que se ouve as pessoas e que se leva as preocupações. Tudo não muda num dia, não muda rápido, as coisas vão mudando muito devagar. Precisamos que as coisas mudem mais rápido, porque eu disse e dei várias palestras, converso com os alunos, converso com as outras comunidades estudantis, de uma forma aberta, e disse, eu já era pequeno quando não havia luz aqui, não é? Os meus filhos, quando a luz vai, já dizem, papai, é normal, a luz foi. Não é normal nada, a luz não pode ir, a luz não pode ir, não é normal. Portanto, faltar água não é normal, faltar luz não é normal. É normal cair chuva assim, é o Deus que manda, não é? É normal fazer frio, é normal fazer sol. Mas agora, faltar água e faltar luz, como dizem os meus companheiros, não é normal. Deve haver um esforço redobrado. E eu penso que a tal estrutura, as autarquias locais, devem vir também. Eu sempre fui um apologista de que devem vir. Quando se diz tem medo das autarquias locais, eu acho que quanto lá não tem medo das autarquias locais, porque feliz ou infelizmente nos testes anteriores que houve, nos municípios ou nos locais onde pode haver autarquias locais, nesses lugares o MPLA sempre ganhou as eleições. Mesmo não havendo autarquias locais, ele sempre ganhou as eleições. Portanto, não tem medo, não tem medo. Não tem medo porque as autarquias vêm de facto ajudar o Estado a resolver os problemas do povo, porque nem todos os problemas, mas ouvindo os povos. Eu também critico. Então, como é que houve um problema no sítio tal, o administrador não está lá? Se tivéssemos uma autarquia local, o presidente da autarquia, tenho certeza que estava lá. Está a ver? Porque se não tivesse, ele nas próximas eleições seria já corrido de lá e iríamos por lá outro. É aquilo que se diz e é verdade em parte. Relativamente às questões do funcionamento do Parlamento, eu também agora recebo com alguma perplexidade aquilo que o nosso deputado nos diz. A nossa vida no Parlamento é dura, porque de facto as coisas lá dentro não são bem funcionais e muito transparentes. Senhor deputado, temos que mudar alguma coisa lá dentro. Obrigado, Dr. Lima. O imperativo de trabalho, eu quero dizer que esta geração de quadros que aqui está, quer o Dr. Branco Lima, o companheiro Félix, os companheiros aqui, e nós. Portanto, é isso. O que deve nos caracterizar é exatamente essas ideias férteis. Se os companheiros estiverem aqui e nós todos partilhamos, estamos todos, portanto, convictos de que o país precisa de dar mais passos. Precisa de dar passos para a consolidação da nossa democracia. E isso todos nós devemos participar. E eu acredito que essa geração, nesse nosso tempo, poderemos, portanto, fazer melhor. Independentemente, não basta estar no poder, quem está na oposição, quem está no poder, quem não pertence a um partido político. Sempre estivermos nesses debates exatamente para produzirmos ideias férteis e também fazermos tudo para que essas ideias férteis sejam aproveitadas ao máximo para o bem de todos nós. Para dizer, Dr. Branco Lima, muito obrigado, já que vai sair, estou a antecipar já. Portanto, mais uma vez, o nosso agradecimento por termos partilhado aqui a tribuna e com os companheiros aqui presentes. Muito obrigado. Palavras de agradecimento para encerrarmos o debate. Ok, eu já não vou me alongar mais.
senão pedir muita paciência ao nosso companheiro Caxine, muita calma mesmo. Realmente, muitas das situações mexem muito conosco e realmente o nosso amigo Caxine acho que não abriu-se bem, mas que ele quis dizer que foi afetado também por esse problema quando ainda chuva. Mas ainda assim é preciso muita paciência, porque estamos mesmo na fase da força das ideias e não na ideia da força. Por mais que alguém